Então, quando eu falo de parar de travar, é porque todos nós temos coisas que não deixa que, por exemplo, a minha família, talvez, eu ter um sentimento de pertencimento, um sentimento de ser amado. No meu trabalho, às vezes isso acontece, na minha vida financeira, e aí vem os altos e baixos, aquilo que eu tenho e daqui a pouco eu não tenho. Por que essas coisas se repetem? E aí eu vou chamar isso de trava, né? Então, nesses 21 dias eu venho trabalhando, falando para vocês aqui que estavam me acompanhando, né, nesse período todo, Sibeli, oi Carla, né, sobre como algumas dessas travas estão aqui, estão aqui na nossa mente. E hoje eu quero falar com vocês, se vocês tiverem dúvidas sobre algumas lives que vocês assistiram, sobre algum conteúdo que você gostaria de compreender melhor. João, eu percebi que isso está mais presente na minha vida, como é que eu faço para me livrar disso? Então hoje você manda essa pergunta aí para mim, tá bem? Que eu quero te responder nessa live. Eu estou só ajeitando esse ar-condicionado aqui da minha sala, que tá estranho, mas vai dar tudo certo, né? Então, olha que coisa incrível. Por que algumas coisas se repetem na minha vida? Por quê? Porque muitos de nós têm medo de enfrentar as coisas que fazem elas se repetirem, ou está buscando nas mesmas ferramentas, está buscando através do mesmo estilo de comportamento, de conhecimento, sabe? Não se abre a novas possibilidades, a novas ideias, e aí eu fico remando. Talvez eu estou com um barco a motor, o motor já está instalado, mas eu tenho medo de apertar o Enter. Eu tenho medo de ir lá apertar o botãozinho de on para esse motor rodar. Caraca, ali é sério? Esse é um assunto mesmo. Me conta aí, agora você me deixou curioso. Então, eu quero saber de vocês quais são as travas que mais atrapalham a sua vida e que você gostaria de tirar uma dúvida hoje. Então, você pode ter uma questão financeira, talvez. Você pode ter uma questão nos relacionamentos. Dúvidas na nossa cabeça. Gente, você já parou para pensar por que nós temos tantas dúvidas? Ou as pessoas à nossa volta parecem ter tantas dúvidas? E aí às vezes entra um cara convicto na minha vida, entra uma pessoa que tem muita convicção, está tendo resultado na vida profissional, na vida pessoal, e aí aquilo me assusta. E aí eu falo, não, mas isso aí tem coisa errada. Esse cara está muito certo do que ele quer. Você já sentiu isso? Não, tem coisa errada aí. Ou uma pessoa que tem uma riqueza financeira, e aí você olha, não, mas isso aí tem coisa errada, isso aí tem golpe, isso aí ele não deve estar pagando imposto, parece que está, não sei. Ou você está num casamento, numa relação que não está tão feliz, e aí você olha para um casamento onde há uma abundância, e você olha para isso e fala assim, caraca, isso é real, nossa, é muito amor. Né? Por que a gente tem isso na nossa mente? Porque a nossa mente ainda não nos permite acessar aquilo. Então hoje eu quero dizer para você que uma frase que você ouviu, e até eu já falei isso, tá? Que é assim, você é os seus pensamentos, né? Você é aquilo que você pensa. Você já ouviu isso? Então acena aí para mim, dá um positivo aí para mim se você já ouviu isso. Você é o que você pensa, nós somos os nossos pensamentos. E aí você vem trabalhando os seus pensamentos. Então deixa eu te falar, Felipão, olha só, nós somos o ser que pensa. Então deixa eu fazer a tua cabeça dar uma mexida hoje, logo de começo aqui, para você falar, caraca, eu não tinha pensado dessa maneira. Quem gerencia o seu cérebro? O seu cérebro é superior aos seus olhos? Seu olho é superior à sua boca? Sua boca é superior aos seus pés? Seus pés é superior ao seu cérebro? Você já pensou que o seu cérebro ele é só mais um órgão do seu corpo? E aí, quando a gente diz, você é o que você pensa, você está dizendo assim, eu vim lá dos macacos. Entendeu? Eu não vim de Deus, eu vim dos macacos.
Eu sou só o que esse meu corpo aqui é capaz de dar conta. Então eu ainda não acessei a minha identidade como um ser espiritual, como um filho de Deus. Então eu sou os meus pensamentos. Não, você é o ser que pensa. Por isso é importante você às vezes parar e refletir sobre, cara, para de pensar essas coisas, larga a mão de ser chato, você está falando um monte de besteira na minha cabeça, para de ficar aqui. Porque você precisa começar a entender que você é o ser que pensa. Aí então você vai compreender que muitas vezes quem manda no teu cérebro é o teu intestino. Quem manda no seu intestino. Você está entendendo que o que eu quero estar fazendo, esse pensamento, essa ideia que eu estou trazendo para você é, cara, você tem muito mais poder do que você pensa, só que você está preso talvez às suas ideias. Você está preso a essa vida que você acha que é o suficiente para você e aquilo que é superior você diz, tem coisa aí. Não sei se isso é real, não sei se isso de fato serve, não sei se isso de fato é verdadeiro. Tá fazendo sentido? Diz para mim assim, João, cara, manda um coraçãozinho aí só para eu saber que mexeu com você isso. Porque então eu não sou o ser que pensa, quer dizer, eu não sou meus pensamentos, mas sim aquele que pensa. E muitas vezes a dúvida começa a entrar na minha cabeça. As incertezas, os medos, a inveja, que começa a furar aqui, começa a provocar coisas que você diz assim, cara, mas eu não sou essa pessoa, eu não quero ser esse cara, eu não quero ser essa mulher, eu quero ser algo melhor do que isso, mas sozinho eu não estou dando conta. Por quê? Porque o meu corpo, quando você vai na academia, por exemplo, eu por muito tempo, eu não gosto de fazer musculação, eu não gosto, sendo bem honesto com vocês, eu não gosto. Então quando começava a dar resultado, 3, 4 meses eu parava, várias vezes foi assim. E aí, há um ano e pouco atrás, o meu irmão é personal, então tomei vergonha na cara, né, e fui fazer academia com ele. E faz 1 ano e meio que eu estou fazendo academia 3 vezes por semana. Lógico, por exemplo, hoje foi um dia que devido à agenda eu não consegui, tive uma situação pessoal, mas eu estou lá. E quando eu falto, eu vou correr. Então, mas essa pessoa que está lá, que está ao meu lado, ele me ajuda a ir a um lugar onde sozinho eu não vou. Ele bota mais peso, bora, vamos lá, bora, viu? Não vai dar migué não, cadê o exercício? Você fez? Bora, vamos fazer, vamos. Então, isso que a sua mente não dá conta de pensar sozinho. Ela olha para essas situações e fala assim, não, deixa quieto, viu? Isso aí não existe. Não, isso aí os caras é a riqueza de lá. Não, isso aí é não, se você procurar, você vai achar alguma coisa errada lá. Porque o teu cérebro está dizendo o que para você, viu? Economiza energia. É só isso que o teu cérebro quer fazer, ele quer te proteger. Então aí você precisa começar a falar assim, mas pera aí, viu? Pera aí, tem um negócio a mais na minha vida que hoje eu não dou conta de acessar ainda, que hoje eu sozinho, eu ainda tenho um buraco na barreira que eu não tirei a pedra, e aí a água não passa na fluidez que eu quero ter na minha vida. Você entende o que aquele cara da cruz veio trazer para nós? Ele veio assim, viu, tira todas as pedras. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham paz diante do caos. Então eu vim para que vocês tenham, nas suas aflições, vocês busquem a mim, porque eu venci o mundo. Então durante as nossas aflições, o que mais vai acontecer na sua vida é você encontrar pessoas que estão passando as mesmas aflições que você, para que juntos vocês dois fiquem reclamando e dizendo como a vida é difícil. E quando você se depara com uma pessoa que superou aquilo que você está vivendo, você fala assim, mas isso eu não dou conta, não é para mim. Então, entrega os seus fardos a mim e eu os aliviarei. Jesus nos chama para fazer isso. Nos chama para pensar junto com Ele, para que a partir dele você eleva o seu pensamento, eleva a sua inteligência emocional, eleva todo o seu ser seja elevado. Por isso, quando nós estamos
conectados à sabedoria, que é a pessoa que se personificou, Jesus é a sabedoria em pessoa. Quando eu estou conectado a essa fonte, a minha cabeça vai fazer assim, ó, eu cresço. Eu me liberto de todas essas coisas que me amarram a isso. E aí eu estou falando para você, mas João, você está me falando sobre neurociência e agora você está falando sobre a palavra, porque sim, as duas coisas elas estão falando da mesma coisa, que é do seu crescimento. E um para te levar à salvação, e outro para te levar a resultados profissionais, e outro para te levar a uma vida melhor. Então se você está me chegando, me acompanhando agora, eu sempre busco unir os dois. Porque se eu fosse virar só um pregador aqui, talvez você não estaria aqui. E se eu fosse só um cara da neurociência, só um cara do comportamento, como tem muita gente aí, talvez comigo não vai fazer sentido. Se você está buscando só isso. Eu quero trazer os dois para você, porque aí você vai chegar a lugares onde a maior parte das pessoas hoje quer estar, mas não estão dando conta de estar. Porque quando você começa a evoluir nas tuas capacidades mentais, deixa eu te falar uma coisa, não é na tua capacidade mental e na sua capacidade emocional, você vai se deparar com algumas questões internas, suas mais profundas. E aí as ferramentas humanas, que é o ser humano arrumando as coisas do ser humano, não está sendo buscado no cara que criou tudo. Tá? Então, ó, vê se você vai me acompanhando. Então, quando você vai, por exemplo, num carro, se você vai arrumar o carro, ou se você quer aprender a arrumar um carro, você vai estudar o manual, você vai estudar com quem fez aquela máquina. Não é isso que as concessionárias ou os mecânicos fazem? Deixa eu aprender com quem inventou para eu ir lá e consertar. Então, hoje há cursos sobre isso, para que a gente aprenda. Então, para que quando eu vou crescendo a nível intelectual, eu vou me deparar daqui a pouco com algumas coisas que mesmo eu tendo todo o conhecimento, eu não acesso. E aí eu preciso agora de pegar uma ferramenta um pouco mais forte, e vem Deus e nos entrega essas ferramentas que, unido ao conhecimento, vira uma coisa ainda mais poderosa. Por exemplo, eu dou treinamento de comunicação. O meu começo enquanto instrutor, enquanto treinador de pessoas, foi muito voltado a uma comunicação assertiva. E aí, esses tempos atrás, em uma das viradas de chave que eu tive de crescimento foi: João, você não conversa assertivamente com as pessoas. E aí você está o tempo inteiro disparando gatilhos nelas. Então essas pessoas que você quer ajudar começam a te perseguir. E além de tudo são seus amigos. E aí eu falei, caraca, então eu preciso mudar o que eu comunico. Mas eu me achava um puta de um comunicador. Você está entendendo que eu preciso ir lá para cima, para daí vir para baixo e falar assim, aí Deus, me ajuda com isso. E aí Deus vai me colocando as pessoas certas para que eu trabalhe a minha comunicação. Aí depois de algum tempo, alguma pessoa fala assim, João, você está diferente. Quem te viu, quem te vê. Quem te viu, quem te vê. E é isso que eu quero que você viva. Que em algum momento alguém olha para você e diz assim, ó, quem te viu, quem te vê. Caraca, João, por que você está diferente? Nossa, João, você está diferente. Vou mudar aqui, porque eu acho que a iluminação dá para ser um pouco melhor. Peraí. Então Então, quem te viu, quem te vê. Deixa eu pegar o raciocínio de novo. Quem te viu, quem te vê, as pessoas têm falado isso para você ultimamente? Talvez elas não estão falando, porque de fato você está muito igual. Sabe, as pessoas que veem você de 1 ano a cada 2 anos, obrigado Felipe, que maravilha, eu fico feliz, cara, a ideia aqui, deixa eu te falar, Felipe, se você ainda não me segue, clica na setinha aqui, ó, começa a me seguir, porque tem os cortes de 20, hoje é o 21ª live que eu estou fazendo, né? Então tem muito conteúdo legal quanto esse, tem algumas lives assim que eu mesmo me surpreendi com alguns dos assuntos que a gente tratou. A gente falou sobre o julgador, a gente falou sobre procrastinação, a gente falou sobre a vergonha, talvez eu usei outras palavras, mas tudo isso está ali. Então todas essas coisas que nos paralisam, que não nos deixam a gente viver o nosso propósito, que te afasta você de quem você é e mantém você
deslocado de quem você verdadeiramente precisa ser. Cara, maravilha, Lia, é sobre isso. E quanto, a Lia, e quanto dói construir isso. Deixa eu falar para vocês, uma coisa que a gente precisa compreender quando nós estamos buscando essa evolução, esse crescimento, no mundo você terá aflições. E dói, gente, dói. Se livrar de algumas coisas dói. E aí tem gente que tem medo da dor, mas nós estamos no mundo das dores. Eu não quero te assustar com isso, eu só estou dizendo, viu? Os problemas vão continuar a acontecer. Então, quanto mais você olhar para os problemas e serem bênçãos na sua vida, mais em paz você vai estar para lidar com eles. Mais em paz. E, gente, você em paz. Você que está chegando agora, você em paz. Ninguém, não é essa frase, mas você em paz. As coisas à sua volta vão se tornar melhores. A luz que você emana quando você está em paz deixa o ambiente à sua volta melhor. Mas por que eu ia te falar ninguém? Não é ninguém, porque assim, algumas pessoas vão se incomodar com a sua paz. E é assim que funciona o caminho de seguir em frente. Porque em alguns momentos a sua paz incomoda os ansiosos. A sua paz incomoda os estressados. As pessoas querem brigar. As pessoas querem uma incomodação diante de um problema. E quando você olha para a resolutividade daquilo, isso incomoda. Então entenda que ser uma liderança cara, vamos resolver isso aqui, vamos pegar, cara, é isso mesmo. A tia tá mal, o outro tá mal, então vamos pegar o carro, vamos levar no médico logo? Beleza, isso incomoda. Porque a pessoa que estava pensando, mas não fez, às vezes olha pra gente e diz assim, nossa, fica se achando, né? Agora é a Maria, a Madre Teresa de Calcutá. Né? Então, mesmo o bem que eu estou fazendo, eu recebo o mal de volta. O nosso maior desafio para manter a nossa paz, grava essa frase, o nosso maior desafio para manter a nossa paz é responder o mal com o bem. Né, Lia? Pega essa daqui, Lia. O nosso maior desafio para manter a nossa paz, para manter o nosso crescimento no mundo de hoje é responder o mal com o bem. Gente, pega um projeto que você vai ajudar muita gente, ou que você vai ajudar uma ou duas pessoas, ou que você vai simplesmente se ajudar. E você vai ver que, de alguma forma, o mal aparece para você. E se você se entregar a ele, travou. Então, o que é o mal? O ansioso vem do teu lado, o nervoso, o duvidoso, o medroso. Meu Deus, mas nós vamos fazer, mas será que vai dar certo? Não, mas isso, aquilo e aquele outro. E se nesse momento você responder isso, entrando nesse mal, lascou. Por isso Paulo diz, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Muitas vezes esse mal está em nós e ele acaba voltando, que é o nosso ego, mas muitas vezes está no exterior. E hoje eu tenho falado, hoje interessante para você que está chegando agora, eu estou falando sobre como o exterior afeta você a não viver a vida que você quer. E ao mesmo tempo o exterior que só está refletindo aquilo que tem dentro de você. Faz assim, João, mas você deu uma volta. Por quê? Porque no começo dessa live eu falava para você sobre as coisas que você vê nos outros e você diz assim, isso não é real. Esse dinheiro aí, ter ganhar tudo isso, não, isso aí o cara deve estar roubando. Nossa, esse casamento aí o cara está muito feliz. Não, daqui a pouco você vai descobrir alguma coisa. Em casa eles devem brigar muito. Então eu nem me permito enxergar que existe esse mundo. E a partir do momento que você começa a enxergar que há um mundo maravilhoso, você consegue ter consciência
de que aquilo que você está vivendo hoje não é nada do que está por vir de bom. A maior parte das pessoas hoje olham para o futuro com medo. Sabe como é que eu te provo que você olha com medo? E eu assim, ó, eu no final do ano, eu estava dizendo assim, ó, eu acho que é ainda um ano muito difícil. Eu acho ainda que vai ser um ano politicamente muito ruim, então acho que isso vai afetar muitos negócios. A minha razão, olhando para o cenário político, me joga para um lugar ruim. E se eu repetir essa história dentro de mim, eu fico parado, paralisado, travado, pessimista. João, mas é um fato, ok, mas não é o fato, é o significado que eu dou a esse fato. Então o significado que eu preferi dar é, eu preciso sair antes. Então por isso eu comecei um janeiro tão forte. Você entendeu? Porque eu escolho como será o meu ano. E se eu escolher a minha história que eu estava falando no final do ano de vai ser difícil, o ano então será difícil. Bora escolher outra coisa? Seja o ser que pensa, não seja seus pensamentos. Então, João, mas cara, só de você mudar isso, o mundo vai mudar? Não, mas muda a minha ação. E quando eu mudo a minha ação, o mundo ao meu entorno muda, que é o que me interessa. Deixa eu te falar uma coisa. Lá em Brasília vai continuar um bando de ladrão e de filha da mãe. Mas na minha casa vai haver prosperidade. Por quê? Se você olhar para o seu entorno e está todo mundo reclamando, está todo mundo se queixando e você está crescendo, cara, tem prosperidade na sua casa. Então para de olhar para os outros e olha para a vida que você quer construir. Porque se você deixar o Jornal Nacional comandar a sua vida, se você deixar os Reels conduzirem a sua vida, se você não parar para pensar o porquê que as notícias, porquê que as histórias que as pessoas contam para nós querem levar nós para um lugar, você está sendo guiado pelos seus pensamentos. E maldito o homem que confia em outro homem, maldito o homem que confia em si. Entende? Por isso é tão importante a gente estar o tempo inteiro se ajoelhando e falando: Pai, me dá sabedoria para que eu lide com aquilo que está acontecendo em mim. Caraca, agora eu preciso ir num lugar com você, ó. Preciso ir num lugar com você agora. Nós somos um corpo que tem um espírito. Ou nós somos um espírito que habita um corpo. Então, escreve alguém aí para mim para você compreender. Espírito que habita um corpo. É isso que nós somos. Se eu sou um corpo onde habita um espírito, então eu sou o cara que veio dos macacos. Entende? Eu sou o cara do Big Bang. Mas se eu entendi que eu sou filho de Deus, então em mim eu não sou o meu corpo, eu sou o espírito. Mas o meu problema é que onde o meu espírito vai, alguém escreve para mim aqui, ó, escreve aí, bota aí, por favor, volta para cá, você que está longe. Volta para cá, escreve aí para mim. Espírito que habita em um corpo. Escreve aqui para o pessoal saber. Viu? Vou pedindo para você, me ajuda a crescer. Pega esse aviãozinho aqui, ó, manda para pessoas que precisam parar de seguir só os seus pensamentos. Que precisa compreender que é maior do que aquilo que pensa. Envia essa live, curte aqui para mim, comenta um pouco. Qualquer coisa, nem que seja para me xingar de burro, mas escreve alguma coisa aí que pelo menos me ajuda a crescer também. Não tem problema. Obrigado, gente. Ó. Então, se eu sou esse espírito que habita um corpo, e onde o meu espírito vai, o meu corpo vai. Você está entendendo que o problema é que aonde eu vou, o meu corpo vai. E o meu corpo é cheio de preguiça, é cheio de raiva, é cheio de medo, é cheio de 9 horas, é cheio de desejos e necessidades. Já o meu espírito, a única coisa que ele quer que eu viva é a abundância. Ele quer que eu conheça a abundância para que eu possa voltar ao Pai. Então o meu espírito, ele quer falar assim, ele quer que eu viva o bem o tempo todo. E retribua o mal com o bem. Ó, percebe? Esse é o mal, como eu retribuo? Com o bem. Se alguém me xinga, eu retribuo com o bem. Se alguém
me trai, eu retribuo com o bem. Se alguém mente a meu respeito, eu retribuo com amor. Se alguém reclama de mim, eu retribuo. Isso é o que o meu espírito quer que eu faça. Já o meu corpo quer que eu faça o quê? O meu corpo quer dar um soco nele. O meu corpo diz para mim assim, ó, se a minha mulher não me quer, eu vou me resolver sozinho. Se alguém me ofende, Senhor, deixa eu entender aqui, se alguém me ofende, Senhor, merecer, volto lá ao endereço. Entendi, eu vou. É isso, ó, o meu corpo quer matar, quer trucidar, quer pegar a cabecinha da pessoa, né? Eu digo, quer bater na parede. Tuque, 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 deixa eu pegar a tua cabecinha e bater na cabeça para ver se melhora. Entende? E o meu espírito quer que eu ame essa pessoa. Então, onde mais você está hoje? No corpo ou no espírito? E aí, se você quer entender melhor, Gálatas 5, vai para lá, leia Gálatas 5, a partir do versículo 17, por ali, vai te dar a explicação disso para você ver onde você está e os frutos que você tem trazido para a sua vida. Cara, hoje, ó, isso aqui, gente, tô falando para vocês, é porque eu não posso ir mais profundo com você aqui. A gente precisa ir caminhando juntos. Porque aqui você está na sua casa, você está fazendo outras coisas, você está passando por aqui. Então, aqui não vai fazer sentido muitas delas e até você se sente agredido em alguns momentos. E não é essa a minha ideia de te excluir. Então, eu não posso ir mais além disso. Agora, se você quer ir além, por exemplo, quem faz mentoria comigo sabe que em algum momento eu sou muito franco com você para falar diretamente com esse corpo. Esses dias sentou uma pessoa na minha mesa e ela ficou rodeando, dando algumas desculpas. Eu falei, você já percebeu que o seu maior desafio é porque você está sendo mentirosa? E enquanto você conduzir a vida de uma maneira mentirosa, mentindo para você e mentindo para os outros, da maneira como você mente, tua vida não vai evoluir? Daí ela falou assim, nossa, João. Eu falei, pois é, mas eu estou dizendo isso porque esse é o meu bem. Era muito, o meu corpo queria falar assim, deixa quieto, para que você falar isso? Entende? Mas eu sei que há um mal ali que precisa ser lidado com a verdade. Então, muitas vezes, para você acessar esse ambiente, não vai ser numa live, gente. Não vai ser aqui, vai ser você dando um caminho, um passinho mais fundo. E quando você dá um passinho mais fundo, você se permite a ter um processo de evolução mais profundo. Só que a gente faz o quê? A gente não gosta das correções. A gente se afasta das correções. E se afastando das correções, nós repetimos os mesmos erros, caímos nos mesmos buracos. Então aí eu digo, João, será que essa pessoa te ouviu? Eu não sei, o coração dela vai me dizer daqui uns 20 dias quando a gente conversar de novo. E aí, se não der certo, eu mudo a minha comunicação para acertar naquilo. Agora, eu preciso ajudar essa pessoa, é meu trabalho fazer isso, é meu trabalho te ajudar. Quando você me contrata, você não me contrata para que eu diga as coisas que você quer ouvir. Você diga aquilo que eu preciso te falar. Então, o que eu quero dizer para você é, bora ser feliz. Bora entender que aonde você vai, o seu corpo está indo. E quando o seu corpo vai e toma frente das coisas, vai dar problema. Entende? Ó, escreve aí, problema igual a corpo, corpo igual a problema. Porque o meu corpo ele quer só atender as minhas necessidades e vaidades. A culpa, gente, que nós carregamos é só uma proteção para o nosso corpo. Cara, quando você se livrar das culpas que você carrega, quando você se libertar das culpas, das palavras que você disse foram mal compreendidas, quando você se livrar da culpa dos erros, quando a gente se livra de... Oi, Eliana, como é que você está? Quando você se livra dessas culpas, que é do corpo, que é uma proteção do seu corpo, que ela diz assim, ó, se mantém aqui travadinho. Ei, travadinho aqui, ó. A culpa faz isso com a gente. Não vai não, que você não pode. Porque você já fez mal para outra pessoa, se for de novo, você vai fazer outro mal. Então, ou você já errou uma vez, não erra de novo, culpa. E aí você se mantém preso.
E, gente, eu vou dizer para você, quando você faz assim, ó, quando você abre mão, tem um processo no abrir mão, talvez você que está aqui, está precisando escutar isso comigo agora, ó, abre mão. Isso acostuma, ó, quando eu vou dizer para vocês uma coisa que eu ressignifiquei na minha vida, mas eu dizia assim, ó, eu sou muito magoado. Então eu preciso, porque era uma proteção que eu dizia para mim assim, como eu sou magoado, eu preciso estar muito atento às minhas mágoas. Isso você vai crescendo, tá? A gente vai evoluindo. Então hoje é uma coisa que eu não falo mais para mim também, mas eu dizia assim, ó, por quê? Porque eu lembrava que eu tinha muita culpa e mágoa dentro de mim, que eu precisava romper. Né? Você tá olhando para mim, você que chegou agora, nossa, mas é novinho, né? Pois é, mas essa cara de novinho aqui tem 33 anos, tem 2 filhos, já abriu umas 3, 4 empresas, não deu certo algumas delas, né? Já vivi algumas sociedades, já passei perrengues no meu casamento, aquela coisa toda, já tive uma vida, né? 33 anos. Então o que eu quero dizer para você é, rompa com as suas mágoas. E a mágoa, ela faz você fazer um processo assim, ó, para você lançar as tuas mágoas, deixa eu empurrar isso aqui para você fazer assim, ó, eu preciso abrir mão, ó, preciso fazer isso aqui, ó. Pega a sua mão, eu, cabeçudo, ó, desculpa eu falar assim, é para você voltar para cá, tá? Olha e faz assim com a sua mão, ó. Tá? Né? Eu tinha uma das minhas mentoradas, minhas alunas que estão aqui, ela fez isso, ela tinha um problema de relacionamento muito grande com a sua irmã, e ela pegou e fez assim. Quando fez assim, sabe o que aconteceu? A família fez assim. A prosperidade financeira da empresa fez assim. Você está entendendo? Aí o negócio veio. Eu, em muitos momentos, gente, de maior crescimento que eu tive, foi processos que eu fiz assim, ó. Eu abria e pela outra mão vinha. Então, muitas vezes eu queria o palco só para mim. Aí eu falei, não, mas peraí, o palco é do outro. Daí aquilo parecia que fazia assim, ó. Então, ia para o outro e algo alcançava na minha mão e algo maior. Então, tem coisas hoje que você está preso que não deixa algo maior vir. João, mas eu dou conta de fazer isso sozinho? Gente, pela minha experiência, você vai fazer sozinho alguns processos, vai dar certo, mas esse sozinho é você estar conectado a pessoas. Conectado a pessoas que estão vivendo esses processos, porque todas as vezes eu tinha pessoas em volta vivendo o processo de crescimento e eu falava, eu vou crescer também, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar isso. E aí isso ia me impulsionando, né? Então para de achar que você vai precisar, não, eu só vou ler, eu só vou estudar e vai dar certo. Não, você precisa de algum momento alguém que te fale assim, ei, olha para cá, ó, é lá, ó, olha para lá agora. Olha para o lado. E quando você olha para o lado, você vai ver coisas que você não estava vendo. E a gente só vai olhar essa pessoa e dizer para você, olha, porque está todo mundo olhando, menos você. Isso é o que eu venho fazendo com quem está aqui nas lives, né? Nesses 21 dias. Né? Hoje a gente está encerrando e vou dizer para você, que maravilha é você colocar um desafio para você. Né? Hoje a minha esposa falou assim para mim, falou, pô João, mas você também... Como é que você faz 21 dias, live todos os dias? Todos os dias das 8 às 9 horas. Horário dos nossos filhos, horário da nossa casa. Né? Conversava com isso a respeito dela hoje. Falei, pô, né? Daí eu falei, pois é, amor, eu estou fazendo o que eu preciso fazer para alcançar aquilo que eu sei que eu vou alcançar. Então, quando eu lancei esse desafio, gente, 21 dias de 21 horas de conteúdos diferentes. Se você olhar o que eu estou dizendo hoje... eu estou repetindo talvez 10, 15%, o restante é outro conteúdo. Então isso tudo me levou a um nível de crescimento aqui, ó, de transbordo, de trazer para vocês aquilo que dentro de mim estava só aqui ainda guardado. Então quando eu soltei tudo isso, agora eu estou recebendo mais. Olha que coisa incrível. Então se permita receber mais. Se permita receber mais. Comemora comigo aqui, gente, ó, comemora comigo. Bora comemorar comigo? Porque nós estamos aqui em 14, 15 pessoas, 16 pessoas. Uau, maravilha! Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa aqui, ó, uma coisa muito importante para você trazer para a tua consciência. Ó, olha o que o Felipe colocou. Isso motivou muitas pessoas, pode ter certeza. E eu vou dizer para você, a sua luz... Cara, eu tenho muitas pessoas ao nosso entorno
que sabe o que elas fazem? Elas olham para aquilo que a gente está fazendo e falam, cara, eu posso fazer também, então bora fazer, bora fazer. E aí você vê os seus amigos fazendo projetos, fazendo outras lives, fazendo outros eventos, fazendo coisas, se juntando em sociedades. Isso tudo acontece porque você resolveu fazer. Só que você só fez porque você viu outras pessoas fazendo. Então quem assistiu a primeira live, lembra que eu falo de um dar e receber. Uma pessoa faz, recebe de um e entrega para o outro. A outra pessoa está recebendo de você e está entregando para o outro. Daqui a pouco, gente, isso é uma corrente. Isso aqui precisava fazer um desenho para vocês. Isso aqui, putz, isso aqui dá uma aula incrível. Ó, deixa eu falar para vocês, hein? Quem está aqui tem método LDR, o método que é Liberdade, Destino e Resultado, agora dia 14 e 15, que é o antigo método Prospere-se. Quem já fez, vocês que já são alunos, querem ser staff, venham. Tá mais poderoso, tá mais intenso, tá mais ainda transformador. Se você quer viver um final de semana incrível, incrível, extraordinário, e vai custar uma pizza por você por mês, tá? Mas beleza, não é sobre isso que eu quero fazer. Não quero falar agora para você, eu só estou dizendo para você, se você quer viver um processo de transformação genuíno, tem lugares. E aqui, vou ser bem honesto com você, é um caminho sério, é um caminho muito sério. As pessoas que têm passado, graças a Deus, pelos nossos treinamentos, pelas nossas mentorias, têm tido assim, resultados que são incríveis, têm tido mudanças, tem sido sempre gostoso e leve, não, tem passado por processos, mas dentro dos processos que passam há uma nova vida. Né? No final de semana agora, nós vivemos um processo de um dia de treinamento, que foi o Bora Prosperar, um dia, né? Um sábado inteiro, e uma das pessoas que estavam lá, ele falou, estou vivendo uma fase da minha vida onde eu estou muito feliz, né? Graças aí ao processo que a gente tem feito com o João e tal, estou muito feliz. E aí todo mundo achou, então quer dizer que a vida está maravilhosa. Não, ele está passando por um processo de abrir uma empresa nova, está com desafios para abrir empresa, está vivendo um processo de separação, né? A vida dele deu um 360, viveu uma depressão há 2 anos atrás. O que muda é a paz que eu estou enquanto eu estou passando. Você entende? É sobre isso, sobre o resultado que eu consigo promover a partir das dificuldades que eu estou enfrentando, que pode ser 2 ou 3 vezes superior, né, do que quando eu estou sozinho. Então bora prosperar. Então lembra, algumas frases que eu falei hoje para você. Você não é os seus pensamentos, você é o ser que pensa. Você é um espírito que habita um corpo. E o seu problema é que onde você vai, o seu corpo vai com você. Lembra disso. Então eu preciso estar atento a essas vontades e às minhas necessidades. Eu preciso abrir minha mão. Para que evolua, para que eu cresça, eu preciso abrir a minha mão. Fran, você está aqui, é sobre isso, Tá? Eu vi que a Fran entrou aqui, tomara que você esteja aqui ouvindo isso ainda. É sobre abrir a mão. Não é sobre aquilo que não está vindo, é sobre aquilo que eu preciso abrir a mão. Entendeu? Eu abro, bora, e vai ter, Felipe, vai ter algumas coisas aí. Você que é de Toledo, a gente vai para evento presencial em Toledo, vamos estar em Palotina também. Aqui em Cascavel a gente vai ter um processo, de novo, a 5ª edição do Unidade também. E vamos ter um método aí acontecendo. Então estou pisando no acelerador para a gente alcançar muita gente. Quero a ajuda de vocês para isso, né? Vamos ter as mentorias online aí também acontecendo. Tem muita coisa boa por vir, tá? Muita coisa boa por vir. Mas eu quero chamar você para você viver o teu desafio. Gente, para mim foi uma honra extraordinária. Vai sair um livro dessas lives, tá? Me cobrem isso, porque precisa virar um livro, né? Isso tá no meu coração, então esse ano eu quero lançar esse livro para vocês, para mim, né? Para mim, mas para vocês vai ser uma realização pessoal, mas também vai ser porque essa mensagem ela precisa ir além. Diz aí, se você tem alguma pergunta sobre a live de hoje, sobre o que a gente conversou nesses dias, manda para mim um comentário, tô aqui para te responder, vai escrevendo aí. O que você gostaria de entender melhor, o que você gostaria de compreender mais, né? A galera me mandou um parabéns, obrigado por isso, obrigado Joyce, né? A Joyce que me conheceu, acho que aqui, né?
Tem muita gente que me conheceu no presencial. Gente, ó, graças a Deus, né? Eu sei que daqui a pouco vai ficar mais desafiador da gente falar, tá? Hoje ainda tá fácil, mas por causa das agendas. Então você tem acesso ao meu direct, você tem a minha acesso pelo WhatsApp. Aproveitem isso, mas eu sei que logo mais isso não vai ser assim. Então me chama no direct, fala: João, vamos ter uma conversa, posso marcar uma mentoria de diagnóstico com você? Então vamos marcar uma conversa, você vem aqui no meu escritório, isso não tem custo por enquanto, não tem custo, então você vai vir aqui, vai conversar 40, 50 minutos comigo, eu vou abrir tua cabeça, vou te oferecer alguma coisa, claro que sim, tá? Mas venha preparado para isso. Como identificar os gatilhos de ciclo que se repetem? Então assim, ó, olha, que pergunta importante, Lia, que pergunta importante. Só lembra, ó, então, se você quer, me chama no direct, vamos marcar uma conversa presencial. Ó, primeiro vai pelo mais fácil. Vai pelo fácil. Isso aqui eu explico de algumas maneiras, mas os gatilhos é a parte talvez mais desafiadora da gente compreender. É o antes de tudo acontecer. Então, mas eu preciso estar consciente de que aquilo que acontece é ruim. Então tem gente que está o tempo inteiro com medo, com sentimento de desconfiança. Por exemplo, eu tenho muito medo de ser traído, então eu sou muito ciumento. A pessoa ciumenta, ela vai estar o tempo inteiro ligando para outra, falando com a outra, querendo saber, brigando por causa disso. Enquanto você não se der conta de que esse é um comportamento ruim e entender que isso é um comportamento ruim, você não vai entender os gatilhos, ok? Então, primeira coisa, olha para os comportamentos e entenda que o gritar, que o reclamar, que o se queixar, que o ser desconfiado é um comportamento ruim. Então, eu preciso compreender o comportamento. Aí eu preciso compreender que além do comportamento, agora eu tenho sentimentos que são ruins. Eu tenho mágoas, eu tenho medos, eu tenho raiva, eu tenho angústias, que eu sinto a partir de uma situação. Cara, isso aqui é uma aula, gente. Ó, isso aqui eu precisaria de horas com você. Então, Lia, é todo esse processo. Entende? É todas essas etapas aqui que eu preciso viver. João, eu preciso compreender isso? Não, você precisa viver. Compreender, eu preciso compreender para te ensinar, mas você precisa viver. Então eu preciso viver as mudanças de comportamento, eu preciso viver as questões emocionais, eu preciso viver essa situação, entender que é a situação que está se repetindo. Então, cara, essa é a situação que se repete, é os empregos que eu não paro, é os relacionamentos ruins, essa situação, então me gera sentimentos que me geram comportamentos. E aí eu vou lá para o primeiro, tá, mas o que é que faz com que tudo isso aconteça? Que são os gatilhos. E aí aqui cada um é cada um, aí eu preciso entrar, porque se eu posso dizer uma coisa aqui, eu magoo um de vocês, aí você nunca mais quer falar comigo, entendeu? Né? Por exemplo, eu não posso chamar aqui você de mentirosa, como eu fiz com aquela pessoa, enquanto ela não entender que é a mentira que faz ela manter tudo na vida dela, ela não rompe. Então o gatilho está na mentira. Mas, ok, João, mas tem coisas anteriores à mentira? Tem. Mas no caso dela, o gatilho é a mentira. É mais forte do que ela. Puta que pariu, é isso mesmo. E perdão pelo palavrão. Ok? Então, se eu quero viver um processo genuíno de transformação, não é eu assistir só uma ferramenta. Por exemplo, eu vejo hoje pessoas buscando crescimento no digital, caindo numas conversas, gente, numa conversa que os caras estão vendendo curso atrás de curso, mas sabe o que ele está falando para você? Viu? Você precisa da ferramenta, mas enquanto você não mudar a tua mentalidade, você não aplica a ferramenta. Então aqui eu quero falar diretamente com você que já tem todas as ferramentas, mas não está conseguindo aplicar. Bora viver esse processo de transformação, que as ferramentas vão ser aplicadas. Tá? É isso, então... Né? Nós que estamos nesse caminho, Lia, nós já chegamos no gatilho, estamos lidando com os gatilhos e estamos aprendendo a usar as ferramentas agora enquanto superamos os gatilhos, e daqui a pouco essa prosperidade verdadeira vem. Esses tempos atrás alguém perguntou para mim, né? uma aluna perguntou para mim assim, a pergunta que ela me fez: João, eu hoje estou com um carro, hoje eu peguei o carro, eu tinha um carro, eu vendi o carro para colocar na minha empresa, para fazer os movimentos e tal. E hoje eu peguei um carro, mas é um carro inferior ao que eu tinha.
E João, quero falar para você, porque é uma coisa mais... Eu me senti mal com isso. Tô me sentindo mal, tô me sentindo triste. Pô, não sei se é a minha vaidade, se é o meu ego, se é tudo isso, mas eu tô me sentindo mal. E aí, quando é que isso vai parar? Né? Ela falou, quando é que eu vou voltar a ter aquilo que eu tinha? Então talvez você está vivendo esse processo. E você se questiona muito. Então, qual que é a diferença? E aí Jesus explica para nós que aquele que ouve as minhas palavras é aquele que ouve as minhas palavras e as não as praticam, a construíram, é uma obra construída na areia. Lá na época de Jesus é deserto. Então, a areia, deserto, então é seco, né? Ok. Então, se eu construo no mais fácil, eu construo mais raso, então eu não preciso cavar tão fundo, talvez a fundação é mais rápida de fazer, faz sentido, né? Mas vem os tempos de chuva e vai levar embora. Então o que eu falei para ela? Eu falei, você viveu um processo de chuva. Você construiu, você buscou uns caminhos mais rápidos, então tinha coisas, tinha um carro bom, tinha uma aparência onde dava tudo certo, mas veio a tempestade, um momento desafiador e levou tudo embora. Então, agora o que está acontecendo? Agora você está construindo na rocha. Então você construindo através de valores, princípios, essa mudança toda que você viveu, o resultado é esse que você tem agora. João, não é o resultado que eu quero? Claro que não, mas agora está construído na rocha. Esse resultado que você tem, vai vir a tempestade e vai se manter. Aí você está crescendo a estrutura da tua casa, aí você está fazendo o segundo piso, aí daqui a pouco você está com uma casa de 2 andares, então agora você tem um carro maior. Agora você tem um lugar na tua casa para uma caminhonete. Agora você tem estrutura para colocar o teu avião. Entende? Então agora você está construindo a tua vida para daqui 1 ano, 2 anos você viver aquilo que as pessoas que pagaram o preço lá atrás estão vivendo. E deixa eu te falar algumas coisas. Tem gente que está mostrando uma vida na internet totalmente construída no rasinho. Não se preocupa, logo vai vir a tempestade e aí você vai ver o que sobra. O que sobrar, o que foi construído na rocha. Então se o cara for forte, e às vezes o cara vai passar por esse processo e ele se levanta de novo. Por quê? Porque agora ele construiu na rocha. É isso que acontece na vida das pessoas. Por isso essa caminhada com Deus é Deus e a gente às vezes é teimoso. A gente está construindo coisas na rocha e daqui a pouco a gente faz um puxadinho no raso. Aí Deus vem e tira de novo. Não é Deus, né? Vem a tempestade e arrasta aquela parte. Aí eu preciso voltar a construir. Isso é maturidade. Então, essa é a diferença, e eu vou dizer para você, do João com 22 anos, que queria ser um coaching. Hoje eu sou coaching, sou mentor, sou professor, sou terapeuta. Todas essas coisas estão dentro de mim, que fazem o cara que eu sou hoje, que é um treinador de pessoas. É um cara que ajuda você a resolver as tuas questões internas para fazer os teus negócios, a tua vida prosperar. É isso que eu faço. Ok? Então eu busco as ferramentas em todas essas coisas aqui, eu tenho conteúdo para te trazer. Né? Então dependendo daquilo que você precisa, eu consigo te alcançar, porque eu consigo buscar em várias ferramentas. Pega isso aqui, deixa eu te falar sobre isso, porque você precisa entender isso aqui. Volta, você que foi longe, volta. Caraca, era para falar 15 minutos hoje, hein? Tá louco, tá doido, eu me empolgo com vocês, gente, eu me empolgo. Então diz aí, manda uma pergunta aí, porque senão daqui a pouco eu tenho que parar, tá? Olha só isso aqui, presta atenção. Quando você tem um martelo, você acha que tudo é prego. Falei mais alto agora para pegar você que estava lá assistindo novela agora. Volta. Quando você tem um martelo, você acha que tudo é prego. Então tudo que você quer dar porrada. Então se você foi lá e você aprendeu a fazer... Deixa eu perguntar, deixa eu te dar... Você aprendeu a fazer... Nossa... aprendi a fazer lançamento digital. Então você acha que tudo é lançamento digital. Você acha que tudo tem a ver com marketing digital, vai salvar a sua vida. Ah não, você aprendeu a fazer constelação. Então você acha que tudo é na constelação. Tudo vai ser resolvido ali. Ah não, você entendeu que agora tudo é Pablo Marçal. Ah não, você entendeu que tudo João vai resolver. Entende? Você coloca uma ferramenta e você vê as pessoas e fala, não, você tem que fazer aquilo. Não é lá, é só lá que resolve.
Sabe, até aquelas pessoas que são muito da igreja, elas acham que tudo a igreja vai resolver. Não, tem coisas que Deus vai te botar um terapeuta, vai te botar um consultor de uma empresa, vai botar um cara do financeiro para resolver. E esse cara talvez ele não está lá na sua igreja, só que Deus está mandando ele lá. Ele é de uma igreja diferente das suas vezes. Então para de olhar para o martelo que você tem e achar que ele é a única ferramenta que existe. Porque você tem outras ferramentas. Você tem a Philips, você tem uma chave de fenda, você tem... Às vezes, gente, deixa eu te contar uma coisa. Às vezes até uma faquinha faz um papel que a chave de fenda não dá conta de fazer. Então para de olhar para as coisas que não deixam você fazer aquilo que você quer fazer da sua vida. Que é você estar olhando tudo com uma coisa só, com um prego só. Caraca, tá valendo a pena aí, gente? Então, bora crescer, bora prosperar. Eu quero convidar você, a gente vai ter mais cortes, a gente vai lançar um novo projeto daqui a pouco, né? Fica atento aqui com a gente. Agora eu vou dar um tempo, né? Vou cuidar das 8 às 9, quero cuidar da minha família, né? Agora nesses dias, mas logo eu volto para estar aqui com vocês. Logo eu volto com novos projetos, fica atento. Não para até dar certo, não para até dar certo, não para até dar certo. Grava essa frase, não para até dar certo. Cara, quantas frases boas, hein? Bora lá, lembra? Você não é seus pensamentos, você é o ser que pensa. E deixa eu te falar uma coisa, você vai ver eu falando assim, você é os seus pensamentos, mas eu não estou falando com você, eu estou falando com quem estará chegando agora. Porque tem gente que ainda precisa compreender que está nos seus pensamentos. Nem isso ela chegou ali. Então, você vai ver eu falando essas coisas, mas aqui eu estou indo mais profundo com você hoje. Então, eu te falei que você não é seus pensamentos, você é o ser que pensa. Você é um espírito que habita um corpo. E o problema é onde o seu espírito vai, o seu corpo vai também. Por isso, esteja atento às suas necessidades, às suas vontades, porque isso é o que te lasca. Lembra, o nosso maior desafio é responder o mal com o bem. Nosso maior desafio, porque o nosso corpo, ele quer responder o mal com o mal. E o nosso maior desafio é responder o mal com o bem. Isso é liderar pessoas. Isso é ser feliz. Isso é plenitude. Então lembra, nem tudo, mesmo você sendo um martelo, nem tudo é prego. Busca outras ferramentas. Quando você tem um martelo na sua mão, você só vai enxergar prego. Expanda as suas ferramentas. Melhore suas ferramentas, seus resultados melhorarão. Pega essa também. Legal, gente? Muito obrigado. Queria ficar aqui com vocês mais tempo, mas minha família me chama. Amanhã tamo junto. Então fica atento aqui, vou liberar Reels para vocês, Stories. Fica ligado, vamos conversar. E você que quer viver algum processo genuíno de transformação verdadeiro, me chama no direct, fala, João, quero conhecer mais. Escreve ali, quero conhecer mais. Eu tenho um e-book que se chama Paz no Caos. Se você comentar aqui, eu te mando. Se você comentar assim, quero conhecer mais, nessa live aqui, eu vou enviar para você esse e-book para você ler um pouco sobre isso. Lá tem alguns insights para você. Valeu? Tamo junto? Valeu, gente. Um grande abraço, sucesso. E obrigado por você que esteve aqui comigo nesses 21 dias. Obrigado, parabéns para você também. Mas muito obrigado, tá? Alguns de vocês foram essenciais para me dar gás, para me manter aqui. E deixa eu te falar uma coisa, por muitas vezes nós conversávamos com 2 pessoas aqui. Hoje nós finalizamos em 14, em 15. Isso é incrível, isso é crescimento. Bora lá, bora crescer, bora prosperar. Cara, tamo junto, bora. Tô muito feliz. Espero que você também esteja. Sucesso, sucesso.